A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, aos prezados irmãos e ouvintes da palavra de Deus. Espero que os irmãos estejam bem, que estejam na paz do Senhor, alegres, dispostos a estudar a palavra de Deus. Estamos no segundo trimestre de 2025. E nesse trimestre nós estamos estudando na escola dominical sobre o tema "E o Verbo se fez carne", estudo referente ao Evangelho de João, como João, o apóstolo do amor, olhou os feitos de Jesus. Esta lição é referente ao domingo, 18 de maio de 2025, lição de número 7. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu gostaria de ler com os irmãos João 11, 21 e o versículo 25, que diz assim a palavra de Deus. Versículo 21. Disse, pois, Marta a Jesus: se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Verso 25. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Vamos fazer uma oração, pedir a graça de Deus sobre o nosso estudo nesta oportunidade. Senhor, meu Deus, aqui estamos diante da Tua palavra, Senhor, este milagre a respeito da ressurreição de Lázaro, que Tu tens colocado na Tua Escritura Sagrada para nos encher de esperança. Enche de esperança os Teus servos nesta oportunidade, para que, baseados nas Tuas promessas, nós possamos dar passos firmes aqui neste tempo que Tu tem determinado para cada um de nós. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Na Bíblia Sagrada, mais especificamente no Novo Testamento, nós vemos Jesus realizando outros milagres. Por exemplo, do filho da viúva de Naim e também da filha de Jairo. A ressurreição de Lázaro é o último dos 7 milagres do Evangelho de João. E nós vemos aqui uma história real que se passou na cidade de Betânia. Jesus estava sendo perseguido em Jerusalém e ele, diz a palavra, desce a Betânia. E a caminho ele é noticiado que seu amigo Lázaro está enfermo. Jesus se demora a chegar à cidade e à casa de Lázaro. Quando ele chega lá, Lázaro já está morto. Lázaro tinha 2 irmãs, Marta e Maria. E evidentemente que essas irmãs estavam bastante abaladas com aquela morte.
a morte trouxe um desapontamento para aquelas duas irmãs. O luto é uma fase difícil. A psicóloga e psiquiatra Elizabeth Kubler-Ross, uma suíça que se estabeleceu nos Estados Unidos, ela escreveu um livro em 1969 que é referência mundial até os dias de hoje sobre essa questão do luto. Ela descreve o luto em 5 fases: negação, raiva, barganha, depressão e aceitação. Então, a primeira fase é a negação. A pessoa que perdeu alguém, às vezes, trata do assunto como se a pessoa ainda estivesse viva. Tipo, eu estava pensando em preparar um café para fulano, que costumeiramente tomava café neste horário. A pessoa tem algumas falas, algumas atitudes, como se a pessoa não tivesse morrido. Depois vem uma segunda fase. Passa essa fase de negação, não aceitando a morte, e vem a raiva, um sentimento de frustração e revolta. Pode surgir nesse momento. Essa raiva, às vezes, direcionada a si próprio, ou até mesmo a outras pessoas. Talvez a Marta, nesse momento do que se encontrou com Jesus, ela já estava nessa segunda fase, ela estava com raiva. Se tu estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. De alguma maneira, ela está tentando colocar em Jesus a culpa de não ter sido mais rápido e chegado numa situação de orar por Lázaro ainda quando ele estava enfermo. Uma outra fase, a terceira fase, é a negociação. A pessoa tenta encontrar maneiras de reverter ou minimizar a perda, buscando acordos internos ou espirituais. Então, de alguma maneira, a pessoa começa a entrar numa fase em que as coisas vão tomando outro rumo. Uma quarta fase é a depressão. A pessoa fica profundamente triste. Talvez Maria estivesse assim, em que a realidade da perda se torna mais evidente. E a pessoa começa a se sentir solitária, abandonada. E por fim vem a aceitação. A pessoa começa a se recuperar, encontrar paz e se adaptar à nova realidade.
aprendendo a seguir em frente. É bastante interessante essa conclusão desta psiquiatra. Aqui surge para nós também uma outra situação muito comum que vai se abrigar no coração do crente que está em luto. Pessoa, sua parente faleceu, próxima, e não é incomum a pessoa em um velório diante da morte da pessoa amada, orar a Deus pedindo que Jesus ressuscite aquela pessoa. Porém, pela prática, nós sabemos que o morto ressuscitar é algo bastante raro e incomum. E, às vezes, o crente, ao não receber resposta à sua oração, fica frustrado. E surge a pergunta: por que Jesus não ressuscitou a todos crentes como Lázaro, que tenham morrido? Do ponto de vista teológico, há algumas explicações para esse milagre da ressurreição de Lázaro. E para o fato de que nem todos os pedidos de ressurreição, ou seja, a maioria, não são atendidos. Primeira coisa, teologicamente, que eu quero analisar é o propósito divino. Jesus realizou milagres com um propósito maior. Não apenas para aliviar o sofrimento imediato, mas para revelar a glória de Deus e fortalecer as pessoas na fé. A ressurreição de Lázaro foi no momento que Jesus ainda não era aceito como Filho de Deus, mesmo por alguns seguidores próximos. Eles ainda não estavam aceitando que Jesus era o Messias. Essa ressurreição serviu para demonstrar que Jesus tem autoridade sobre a vida e a morte. E todos que têm fé no coração sabem que a nossa vida está na mão de Deus. E quando eles viram Jesus ressuscitar a Lázaro, certamente aqueles que estavam presentes ficaram convictos que Jesus era Deus. E evidentemente que essa notícia se espalhou por toda a terra de Israel, servindo para chamar as pessoas para a fé
em nosso Senhor Jesus Cristo. Fé e testemunho. Esse milagre foi para que muitos acreditassem que Jesus era o Messias. Jesus ele não realizava milagres indiscriminadamente. Se você acompanhar atentamente, fazer a leitura, como eu peço para você ler esse capítulo todo 11 de João, você vai perceber essas coisas. Jesus tinha uma estratégia, ele tinha um propósito a cumprir. Era mostrar ao mundo que ele era o Filho de Deus, o Messias enviado, e que quem cresce nele teria a vida eterna. Esse sempre foi o propósito principais dos milagres que Jesus efetuou. Jesus não efetua milagres hoje? Efetua. Mas sempre o milagre está acompanhado do objetivo de alimentar a nossa fé. Uma outra coisa que nós temos que ver é acerca da vontade de Deus. Nem sempre os milagres acontecem conforme o desejo humano. Nem sempre ele acontece porque você quer ou porque eu quero. Por isso estudamos, porque à medida que você vai se aprofundando na teologia cristã, você vai percebendo que Deus tem um plano soberano e que a morte física não é o fim, pois há promessa de vida eterna. E teologicamente nós cremos na ressurreição final. Para os cristãos, a maior esperança que você tem que ter no coração não está na ressurreição temporária. Foi grande aquela ressurreição de Lázaro, foi espetacular. Eu gostaria que o parente próximo meu que tivesse no leito de morte ressuscitasse, gostaria. Mas essa é a vontade de Deus para aquele momento? Não sei. Mas sei, tenho convicção, e é isso que a palavra de Deus ensina, que no final, quando se cumprirem todas as coisas, o tempo de Deus, a vontade de Deus, todos os que creem em Cristo terão vida e ressuscitarão. A ressurreição de Lázaro, como outras que vimos na Bíblia Sagrada, filha de Jairo, o filho da viúva de Naim, e algumas que acontecem esporadicamente nos tempos presentes, todas essas pessoas, como Lázaro, morreram novamente. Mas a ressurreição final vai ser para a vida eterna. Então, uma outra coisa que eu quero ver com os irmãos neste momento é a doutrina da ressurreição. Lá no Evangelho de João, aqui no capítulo 11, versículos 23 a 24, Jesus conversando
Com Marta, Jesus diz lá no versículo 23, disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. E Marta respondeu, disse-lhe Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Na verdade, Jesus estava falando da ressurreição imediata de Lázaro, mas Marta estava entendendo que Jesus estava falando da ressurreição final, ou seja, ela já acreditava na doutrina da ressurreição. Você acredita nessa doutrina da ressurreição? Lá em João 5, 28 a 29, Jesus diz assim, não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos que estão no sepulcro ouvirão a sua voz. E os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida. E os que fizerem o mal para a ressurreição da condenação. Então a doutrina da ressurreição, ela é bem clara. Todos os que passaram nessa vida ressuscitarão. Os que morreram em Cristo e os que morreram sem Cristo. Os que morreram sem Cristo, diz a palavra de Deus, que após a morte segue-se o juízo. A alma e o espírito já está no inferno. E os que morreram em Cristo, a alma já está no paraíso com o Senhor. Mas um dia vai haver a ressurreição dos corpos. Há uma fase anterior aí, que é no arrebatamento da igreja, mas nós não estamos tratando do arrebatamento, estamos tratando da ressurreição, e no dia do arrebatamento da igreja, os que estiverem vivos terão seus corpos transformados, e os que estiverem mortos, mortos em Cristo, ressuscitarão primeiro. Antes daqueles que serão arrebatados, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, ou seja, tomarão forma de corpo, alma, espírito e corpo. Um corpo agora transformado para a vida eterna. Os que estiverem vivos, isso tudo em questões de um piscar de olho, como diz a Bíblia Sagrada, serão transformados. E mais tarde haverá uma outra ressurreição, a ressurreição para a morte. Aqueles que morreram sem Cristo terão também uma forma corpórea, mas para a condenação eterna. Esta é a doutrina da ressurreição, bem clara na Bíblia Sagrada. Por isso, a escola dominical é fundamental para você aprender essas coisas. Para nós concluirmos, lá em João 11:35, ali na presença do túmulo de Lázaro, Jesus chorou. Mesmo sabendo que em pouco tempo após aquele seu choro, ele iria realizar o milagre da ressurreição da pessoa de Lázaro. Por que Jesus chorou? Jesus chorou porque o homem não foi feito para morrer. Lázaro não foi feito para morrer. Você não foi feito para morrer. Eu não fui feito para morrer. Mas por causa do pecado, nós fomos condenados à morte. Jesus chorou por isso. O homem foi criado por Deus para viver em comunhão eterna e nunca passar pelo sofrimento da morte. Quando passamos por esse sofrimento, devemos ter consciência de que passamos porque lá no passado o homem desobedeceu a Deus. E pela sua desobediência entrou o pecado no mundo, a condenação e a separação de Deus, que passou a todos os homens, chamado primeiro Adão.
Mas graças a Deus que nós aceitamos Jesus como Salvador e podemos crer tanto num milagre de ressurreição física ainda nesta vida, como na ressurreição final, em que todos nós passaremos a viver eternamente com Jesus. Que Deus te abençoe, que essas doutrinas que nós ensinamos na escola dominical fiquem no teu coração, porque elas são importantíssimas para estabelecer solidez na sua fé. Que Deus te abençoe. Vou orar por você e pela sua casa. Senhor, meu Deus, te damos graça por esse momento na tua presença. Abençoa, Senhor, teus servos que estão participando desse estudo bíblico, Senhor, para que, com convicção, creio na ressurreição que tu tens preparado para todos aqueles que morreram em Cristo, guardando os corações de algumas tristezas de pessoas queridas que já partiram, sabendo que naquele dia nós todos nos encontraremos e alegres cearemos com o teu Filho. Abençoa o lar dos teus servos, a família dos teus servos, Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.